Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Joaquim e hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Na primeira aula revisamos alguns conceitos, na segunda aula fizemos a nossa primeira página. Hoje nós vamos trabalhar com títulos, parágrafos e quebras de linha. Então nós vamos criar uma nova página. Vamos abrir o nosso Notepad++. Temos a nossa última aula aqui. Então vamos criar um novo e começar ele do zero. Por que começar do zero? Justamente para a gente lembrar as tags e ir aprimorando. Isso daí tem que ficar meio que automático. Essas tags principais, temos que saber ela de cor. A gente tem que realmente ser intuitivo na hora de fazer elas, ok? E é só fazendo que a gente aprende. Não adianta ficar olhando e achando que você vai aprender. Então, realmente, abra o seu computador, baixe um aplicativo, faça no seu celular, mas execute, exercite, tá? É só assim que a gente vai aprender. Então, a nossa primeira tag é aquela tag especial, doctype HTML, que serve para avisar o navegador que é um documento HTML. Vamos mudar a nossa linguagem aqui para HTML para acertar as cores. Nossa primeira tag, então, HTML, onde vai todo o nosso arquivo. Ele tem um atributo para a linguagem e um valor para dizer que é português do Brasil, certo? Dentro do HTML, nós temos duas tags, que é o cabeçalho de informações e o corpo do texto, onde vão todas as informações propriamente dita. Tá? Então, dentro do head, nós temos algumas tags principais que temos que colocar. Meta, charset, e aí com o valor de UTF-8, que serve para o que mesmo, pessoal? Muito bem, quem lembrou, isso mesmo, para fazer a acentuação da nossa página. Depois disso, nós vamos fazer o título. Vamos chamar ela de página 2. Vamos chamar de títulos. Títulos. Salvar e executar. Então, aonde que eu vou salvar? Dentro da área de trabalho, na pastinha site, onde a gente já tem a aula 1. Agora nós vamos fazer a aula 2.html. Muito cuidado onde salva. Já falei isso na aula anterior. Estou frisando. Cuide aonde vocês estão salvando seus arquivos. Vamos lá na área de trabalho, a nossa pastinha site aqui. HTML1 da nossa primeira e HTML2. Primeira página e a segunda página. Tá? Então vamos executar a aula 2. Ela está em branco ainda, mas já temos o nosso título com acentuação no P lá no A, no página. Então está ok. Nosso cabeçalho funcional. Vamos agora então trabalhar com títulos. Existem algumas tags que definem formatação de títulos. É a tag H. Dentro dela eu tenho 6 níveis. H1. E vou escrever títulos ali dentro, tá? Só um pouquinho. Aqui. Títulos. Aliás, título. Vou copiar a palavra título, porque aí no H2 eu vou fazer de novo. H3. H4, H5, H6. Tá? Então, esses são as tags para título. Vamos ver como que ficou. Olha aqui. Ele vai diminuindo o tamanho, todos eles em negrito. Uma formatação própria para título mesmo, tá? Então, vai diminuindo o valor. Professor, se eu colocar um H7, vai ter? Não, gente, H7 não tem, tá?
Então eu vou escrever título aqui. Vocês podem notar que ele vai aparecer sem o negrito, sem uma, né? Então, sem uma formatação, tá? Então é a mesma coisa que eu escrever assim, sem nenhuma tag, tá? Se vocês olharem, vai ficar todos os títulos agora, quando eu atualizar um do ladinho do outro, olha aqui, do mesmo tamanho, o mesmo formato, porque o H7 não tem estilo, ele não reconhece. Então ele interpreta só até o H6, ok? Vamos falar então de parágrafos agora. Para fazer um parágrafo, então eu tenho um título, depois do título eu tenho um subtítulo, tá? Então vamos chamar de o nosso título programação web. O nosso subtítulo vai ser título parágrafo e quebra de linha. Quebra de linha. Tá? Vamos salvar, executar. Ver como que ficou. Olha aqui. Programação web, título, parágrafo e quebra de linha. Vamos agora colocar um texto. Tá? Então, um parágrafo mesmo. O parágrafo é feito em P. Tá? Então, tudo que eu colocar ali dentro de um P e o outro vai ser um parágrafo. Eu vou apresentar para vocês um site de gerador de Lero. Então, lero.com. Tá? Então, o que ele faz isso? Ele cria umas frases aleatórias, sem sentido nenhum. Tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V. Tá? Tudo dentro de um parágrafo. Eu vou fazer uma quebra aqui para ficar bonitinho, para a gente ir olhando. Tá? Professor, essa quebra vai funcionar lá no nosso texto? Não, gente, não vai. Isso aqui ele interpreta como se fosse uma linha só, tá? Então eu vou executar aqui e nós vamos verificar isso. Olha aqui, como se fosse uma linha só. Vou pegar mais uma frase. Olha aí, gerou mais uma frase. Ctrl C. Vou colocar dentro do parágrafo ainda, tá? Então vou adicionar aqui. Ctrl V. Vou fazer a nossa quebra para ficar mais bonitinho aqui. Tá? Tudo num parágrafo só. Voltando aqui, atualizando. Olha aqui, ele vai até o final da linha e aí ele vem para a segunda linha. Mas ele não faz uma quebra de linha. Tá? Vamos fazer um novo parágrafo. Como que eu faço um novo parágrafo? Terminei o P ali, vou fazer um novo P. Tá? O que vai acontecer quando eu fizer o novo parágrafo? Vou copiar o mesmo texto, Ctrl C, Ctrl V, mais uma vez, tá? Então ele vai, quando eu for atualizar, ele faz a formatação. Olha aqui, ele não juntou um parágrafo e outro, ele deu um espaçamento entre um parágrafo e outro, tá? Isso que é legal. Ah, professor, mas e como que eu faço uma quebra de linha, então? Por exemplo, eu quero que aqui, depois de decisória, esse o empenho inicie na próxima linha, tá? E não adianta eu vir aqui no nosso texto e simplesmente dar um monte de enter aqui, por exemplo, tá? Vamos salvar isso aqui e executar para ver o que acontece. Olha aí, não aconteceu nada, tá? Porque ele não reconhece o espaço em branco, ele só reconhece um espaço. Para fazer uma quebra de linha, pular uma linha, eu tenho uma tag específica para isso. É uma tag BR, tá? Então essa tag ela é específica para quebra de linha. Então quando eu salvar aqui, vou executar. Olha aí, o empenho veio na linha de baixo. Posso fazer isso também no nosso outro arquivo. Depois de todo ponto, eu vou colocar um BR, tá? Depois de todo o ponto que eu localizar aqui, eu vou colocar um BR
Ok? Vamos salvar, executar e está pronto, tá? Então, com isso, nós aprendemos hoje fazer os títulos, aprendemos a fazer o parágrafo, com 2 parágrafos aqui, mostrando a diferença de por que usar um parágrafo, e aprendemos a fazer a quebra de linha, tá? Gente, reforçando, façam os exercícios. Não adianta vocês ficarem olhando as aulas só e não executarem. A gente só vai aprender fazendo, tá bem? Um abraço a todos.